Salve Maria, viva Cristo Rei! Santo Agostinho era doutor da Igreja. Ele nasceu em 13 de novembro do ano de 354 na Argélia, no norte da África, e faleceu no ano de 430, com a idade de 75 anos. Ele foi o padre da Igreja que mais escreveu sobre o purgatório. Agora vamos ouvir suas palavras. Senhor, não me interpeles na tua indignação. Não me encontres entre aqueles a quem haverás de dizer: ide para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Nem me corrijas em teu furor, mas purifica-me nesta vida, e torna-me tal que já não necessite do fogo corretor, atendendo aos que hão de salvar-se, ainda que, não obstante, como que através do fogo. Por que acontece isto se não é porque edificam aqui sobre o cimento, lenha, palha e feno? Se tivesse edificado sobre o ouro, a prata e as pedras preciosas, estariam livres de ambas as classes de fogo, não apenas daquele eterno, que atormentará os ímpios para sempre, mas também daquele que corrigirá aos que hão de salvar-se através do fogo. Quando alguém padece algum mal, pela perversidade ou erro de um terceiro, peça certamente o homem que por ignorância, ou injustiça, causa um mal a alguém, porém não peça a Deus que por um justo, mas oculto desígnio, permite que isto ocorra. Contudo, há penas temporais que alguns padecem apenas nesta vida, outros após a morte, e outros agora e depois. De toda forma, estas penas são sofridas antes daquele severíssimo e definitivo juízo. Mas nem todos os que hão de sofrer penas temporais, através da morte, cairão nas eternas, que terão lugar após o juízo. Haverá alguns de fato, a quem se perdoarão no século futuro, o que não se lhes foi perdoado no presente, ou seja, que não serão castigados com o suplício eterno do século futuro, como falamos mais acima. A maior parte das pessoas, uma vez conhecida a obrigação da lei, se veem vencidas primeiramente pelos vícios, que chegam a dominá-las. Tornam-se assim transgressoras da lei. Logo buscam refúgio e auxílio na graça, com a qual recuperarão a vitória, mediante uma amarga penitência, e uma luta mais vigorosa, submetendo primeiro o espírito a Deus, e obtendo depois o domínio sobre a carne. Quem quiser, pois, evitar as penas eternas, não deve apenas se batizar, deve ainda se santificar seguindo a Cristo. Quanto às penas expiatórias, não pense ninguém em sua existência, senão será antes do último e terrível juízo. Não se pode negar que as almas dos falecidos são aliviadas pela piedade dos parentes vivos, quando oferecem por elas o sacrifício do mediador, ou quando praticam esmolas na igreja. Porém estas coisas aproveitam aquelas almas que, quando viviam, mereceram que se lhes pudessem aproveitar depois. Ninguém espere merecer diante de Deus, quando tiver falecido, o que durante a vida desprezou. Lemos nos livros dos Macabeus que foi oferecido um sacrifício pelos falecidos. E apesar de não podermos ler isto em nenhum outro lugar do Antigo Testamento, não é pequena a autoridade da Igreja Universal que reflete este costume, quando nas orações que o sacerdote oferece ao Senhor nosso Deus, sobre o altar encontra seu momento especial na comemoração dos falecidos. Na pátria celeste não haverá lugar para oração, mas apenas para o louvor. Por que não para a oração? Porque nada faltará. O que aqui é objeto de fé, ali será objeto de visão. O que aqui se espera, ali se possuirá. O que aqui se pede, ali se recebe. Contudo, nesta vida existe uma certa perfeição alcançada pelos santos mártires. A isto se deve o uso eclesiástico, conhecido pelos fiéis, de se mencionar os nomes dos mártires diante do altar de Deus, não para orar por eles, mas pelos demais falecidos de que se faz menção. Seria uma injúria rogar por um mártir, a cujas orações devemos nos encomendar. Ele lutou contra o pecado até derramar seu sangue. Aos outros, imperfeitos todavia, mas sem dúvida parcialmente justificados, diz o apóstolo na Epístola aos Hebreus. Todavia não resististes até tombar em vossa luta contra o pecado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Pai de misericórdia, Deus de infinita bondade, humildemente vos rogamos, tenhais piedade das almas santas que estão penando no purgatório, especialmente
das dos nossos parentes e benfeitores. Lançai um olhar propício sobre elas e chamai-as para a posse da pátria celestial. Lembrai-vos que elas são obras de vossas mãos e o preço do sangue preciosíssimo de vosso divino Filho Jesus. Dignai-vos, pois, usar para com elas a vossa infinita misericórdia. Ouvi, Senhor, o pedido que vos fazemos com toda confiança, em vista dos merecimentos da paixão e morte de Jesus, e fazei que elas fiquem consoladas, indo gozar sem demora aquela glória imortal que tendes preparado para os vossos eleitos. Misericordioso Senhor, tende piedade das benditas almas do purgatório. Dá-lhe, Senhor, o eterno descanso, e entre os resplendores da luz perpétua, fazei que descansem em paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.